Olá, eu quero compartilhar com você hoje a palavra de Jesus que é posta no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Essa é uma palavra de exortação em relação àqueles que, segundo Jesus, viviam de uma espiritualidade que existia como aparência externa, mas não como verdade do coração. E é com os fariseus que Jesus está tratando em Mateus capítulo 23. Eu quero ler algumas partes dessa fala de Jesus registradas por Mateus e quero compartilhar com você as denúncias que Jesus faz a esse estado de espiritualidade vazia e das aparências. Vamos ler juntos Mateus, capítulo 23. Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhe dizem para fazer, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios, ou suas caixinhas de couro, que eles ataviavam à testa e aos braços, bem largos, e as franjas de suas vestes bem longas. Eles gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Eles gostam de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Vá comigo agora para o versículo 13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar a fim de fazerem um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias de cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado do seu juramento. Cegos, insensatos! O que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, aí sim está obrigado por seu juramento. Cegos! O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele, e o que jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jura pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Eu vou parar a leitura aqui, vou dar um corte nesse vídeo, porque a minha filha começou a chorar
e eu preciso pegá-la. Daqui a pouquinho eu volto a falar com você. Tchau, tchau. E daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a hipocrisia religiosa segundo o olhar de Jesus, sobre a fé de plasticidade, a fé mascarada, que segundo a exortação de Jesus para a figueira, carrega a folhagem de quem tem figo, quando de fato não se tem figo algum. Nós paramos no versículo 25. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e de cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como um sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro cheio de osso e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, parecem justos para o povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Como eu disse a vocês, há pelo menos 4 denúncias de Jesus sobre essa condição de espiritualidade vazia e mascarada. E a primeira denúncia é logo no versículo 1, quando Jesus diz: obedeçam-lhe em tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. O que isso significa é que eu posso anunciar o Evangelho sem nenhuma falsificação, mas esse mesmo Evangelho ser falsificado na minha vida. Ouça bem, você pode anunciar o Evangelho sem nenhuma falsificação, mas esse mesmo Evangelho, que não é falso para quem ouve, se torne falso em você. A palavra que sai da sua boca pode ser inteira, pode ser carregada de verdade, mas nem por isso ela se torna inteira em você, verdadeira em você. Essa é a denúncia de Jesus, quando o estado da hipocrisia religiosa toma o nosso coração. É a nossa capacidade de assumirmos a verdade no anúncio, todavia não termos o anúncio desta mesma verdade interiorizado no coração. Por isso Jesus diz: ouçam o que eles lhes dizem, ouçam o que eles têm a colocar como vontade de Deus, porque em muito do que eles falam há a verdade do Evangelho. Todavia, não vivam como eles, porque a mesma verdade que é dada a vocês não existe de forma posta no coração daqueles indivíduos. A segunda denúncia que Jesus faz sobre esse estado de condição hipócrita do coração é quando ele afirma: vocês dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, pelas rúpias do santuário, então este sim está obrigado do seu juramento. Cegos insensatos, o que é mais importante, o ouro do santuário ou o santuário que santifica o ouro? Qual é a denúncia de Jesus nessa afirmação? É que a mesma palavra que pode me libertar, quando deturpada, se torna a corrente que me aprisiona em nome de Deus. Eu vou repetir, para que fique muito claro no seu coração, assim como eu tenho buscado que fique claro no meu coração. A mesma palavra do Evangelho que pode me libertar das minhas mentiras, das minhas maldades, das minhas esquizofrenias, da minha hipocrisia do ser, essa mesma palavra, quando deturpada, pode se tornar o ancoradouro, a corrente
que me aprisiona e, o pior de tudo, de forma enganadora em nome de Deus. Isso é o que eu vejo acontecer a 10 por 1 nos dias de hoje. São os indivíduos que pegam a palavra do Evangelho e tentam acomodar a palavra do Evangelho até onde eles estão dispostos a ouvir a palavra do Evangelho. Tentam acomodar a revelação da vontade de Deus até onde o coração deles, carregado de concupiscência de toda sorte, pode suportar a palavra de Deus. Não à toa, Paulo diz a Timóteo que nos últimos dias os homens buscariam mestres para si, por sentirem coceira no ouvido e por terem na palavra da sã doutrina algo que lhes seria insuportável. E é assim que a gente vai vendo a banda tocar. Indivíduos que querem alimentar a própria ganância, que querem alimentar a sua insegurança, a sua vaidade, a sua petulância, a sua arrogância espiritual, o seu sentimento de justicismo, vão encontrando justificativas bíblicas como sendo estas a vontade de Deus que lhes impõe um caminho de segurança para fazerem, ou para dizerem, ou para pensarem, ou para construírem, ou para se movimentarem, ou para existirem como eles acreditam que devem existir. E o que eles não compreenderam ainda é que Jesus é a revelação da palavra. Logo, se está na palavra, mas não carrega o Espírito de Jesus, não é palavra para o meu coração. Pode estar dentro do canon bíblico. Todavia, se não há paralelo na vida de Jesus, se não há o espírito do ensino de Jesus, não serve para mim, não serve para você. Porque se torna o que Paulo afirma, é uma letra que mata, mas não um espírito que vivifica o ser. Porque Jesus é a palavra revelada, Jesus é a chave interpretativa de toda a Escritura. Logo, o que eu preciso entender, antes de tudo, é se aquilo que eu chamo de palavra existe como palavra na vida de Jesus, no ensino de Jesus, na maneira como Jesus se portou, na forma como Jesus se relacionou, no espírito de amor de Jesus. Se lá está, deve estar no meu coração. E se lá não está, para mim não serve. Era só sombra daquilo que um dia seria revelado e que pela misericórdia e pela graça de Deus me foi dado a conhecer este mistério que esteve oculto por séculos e séculos, gerações e gerações, e a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas deste mistério. É Cristo em nós, é Cristo em mim, Cristo em você, esperança da glória. O que não dá é para que eu faça o retalho de pano velho numa vestidura nova. O que não dá é para que eu pegue vinho passado e queira colocar num odre novo. O que não dá é para que eu acomode a palavra às concupiscências não assumidas da minha carne e que estão presentes todos os dias, definindo e conduzindo os meus atos e o meu caminhar na existência. A denúncia de Jesus é que a mesma palavra que poderia libertar aqueles homens de um estado de hipocrisia religiosa os aprisionava cada vez mais em nome de Deus. E eu posso continuar falando sobre isso durante minutos e minutos e minutos a fio. Porque você sabe como funciona. Você sabe como é que o esquema se dá.
como que os caminhos se constroem em cima de uma palavra, para que o povo diga amém, para que o povo dê glória a Deus, para que você não tenha coragem de enxergar o real estado do teu coração e continue a justificar em nome de Deus as maldades que você faz, besuntando tudo em nome de Jesus e cavando cada vez mais, sem perceber, em nome desse Jesus falacioso, a tua própria sepultura. Porque você sabe que no final de tudo, teu coração não tem paz, teu coração não descansa, a tua mente é totalmente atribulada, esquizofrênica. Isso porque você tenta acomodar a palavra. Até onde a palavra te é suportável, até onde a palavra se encaixa aos teus interesses mais escondidos e escusos. Mas há uma outra denúncia de Jesus sobre isso. É quando ele afirma: vocês dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas negligenciam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês, hipócritas religiosos, chegam ao ponto de darem os vossos dízimos, os vossos trízimos, até das cifras mais decimais possíveis. Só que tudo isso é elemento de compensação, para que vocês negligenciem aquilo que lhes falta na existência: justiça, misericórdia, paz, amor. E a denúncia de Jesus aqui é que o farisaísmo religioso usa de elementos de compensação a fim de esconder a real condição do coração. Vou repetir. O farisaísmo religioso, que você sabe como cresce com facilidade na sua vida, e eu sei como pode crescer com facilidade na minha vida, ele usa de elementos de compensação a fim de esconder a real natureza do nosso coração. É por isso que é muito comum você ver um crente se encher cada vez mais de trabalho em nome de Deus, a fim de não enxergar o seu próprio estado do ser. É por isso que você vê a 10 por 1 indivíduos que conseguem ser fiéis ao extremo na prática dos seus dízimos, na prática da ritualística, dos encontros dominicais. Todavia, tudo isso é subterfúgio, tudo isso é muleta, tudo isso é elemento de compensação para que ele não enxergue o real estado do coração. Você sabe como é fácil disto acontecer na nossa vida. Por mais firme que você considere em estar hoje, você sabe que vez por outra, aquilo que você chama de ministério é só uma cortina de fumaça. Aquilo que você chama de dom de Deus na sua vida é só cortina de fumaça. Aquilo que você faz como bondadismo, como boas obras, é só cortina de fumaça. Porque quando o teu olhar resolve ser honesto, quando as pessoas que te conhecem na intimidade resolvem te confessar algum sufocamento que a tua vida produz sobre a vida delas, você sabe que você não tem o menor interesse de enxergar isso, não tem o menor interesse de tratar disso, não tem o menor interesse em deixar que o Evangelho entre nessas dimensões que saem das camadas da superficialidade e das mudanças de padrão moral e provoquem no teu ser um real estado de metanoia, de mudança da mente, de mudança do estado mais profundo do coração. É fácil se esconder por detrás de elementos de compensação. E é isso que a hipocrisia religiosa produz em nós. Quantas vezes, por causa da culpa que nós carregamos, a gente não produz um ato atrás do outro que não passam de compensações de uma culpa que existe inerente em nós e da
qual nós reconhecemos, mas não temos coragem de enfrentar pelo Evangelho que poderia nos libertar de tal fardo. Elemento de compensação. E os exemplos aqui são com inúmeros desdobramentos. Mas como o meu tempo é curto, eu passo rápido por eles hoje. Crendo que numa outra oportunidade eu vou poder falar muito mais sobre elemento de compensação. O que eu quero que você pense bem é o como que isso pode existir em você hoje. Como, em nome de Deus, você, na verdade, esconda quartos escuros na tua alma, onde o Evangelho nunca pôde abrir, nunca pôde adentrar, com a luz que traz a realidade, todo monturo posto nos cantos dessa escuridão. E há uma última denúncia de Jesus, que é cegos, cegos e cegos. E o que isso me fala ao coração é que a pior enfermidade que o homem possa ter é a falta de condição de enxergar o seu real estado diante de Deus. Há enfermidades, segundo Jesus diz para Marta, que levam à morte, que não era a enfermidade que havia dado óbito a Lázaro, porque a morte já está morta quando o Evangelho é entre nós. Eu saio de uma vida parcial para uma vida plena, mas há enfermidades que me levam à morte. E uma das enfermidades que me levam à morte é a minha falta de condição de enxergar o meu estado existencial. É a minha cegueira em relação à minha real condição. Isso é doença que leva à morte. Isso é doença que nos faz viver uma existência de forma definhadora. Isso é o que Jesus tem como proposta de nos libertar. A palavra diz que ele veio para os enfermos, não para os sãos, porque quem precisa de médico é quem se reconhece como doente, é quem reconhece as suas miopias, é quem reconhece os seus glaucomas, é quem reconhece a sua incapacidade de se enxergar como de fato se é. É para esses que o Senhor se revela como o oftalmologista dos oftalmologistas, dando vista aos cegos. E quanto mais eu passo a enxergar a minha real condição, mais eu encontro vida e pacificação do meu ser.